Pode começar. Boa tarde a todos, boa tarde à banca examinadora, meus colegas de turma. Eu me chamo Auriane Zinski, do curso de especialização em parapsicologia clínica e hipnoterapia do Sistema Grise. Apresentação final. Objetivo. Com essa apresentação, pretende-se que você seja capaz de compreender o funcionamento de um atendimento de orientação parapsicológica com o uso da hipnoterapia e seus resultados, conforme os fundamentos do Sistema Grise. Dados pessoais do cliente. O cliente se chama Adão, ele tem 42 anos, escolaridade ensino fundamental 2, estado civil solteiro, profissão entregador, religião cristão, etnia ou descendência índios, espanhóis e italiano. O objetivo proposto foi o autoconhecimento. Anamnese. Dados do pai. O nome é João, ele tem 70 anos, aposentado, etnia ou descendência índios e espanhóis, civilização da abundância e da carência. Ele é alcoólatra. Dados da mãe. O nome é Maria, tem 72 anos, aposentada, etnia e descendência italiana, civilização da carência. Dados da gestação do parto. Tipo de parto. O parto foi normal, hospitalar, sem complicações. Situação financeira do casal era equilibrada. Situação emocional do casal também equilibrada. Gestação normal e muito desejada. Peso do bebê 3.800. Adão foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho e o primeiro filho, o que explica muito sobre sua personalidade pragmática. Desenvolvimento de 0 a 5 anos. Criança saudável, amamentação normal, uso de chupeta até os 4 anos de idade. De 6 a 10 anos. Nunca gostou de estudar, tinha muitos amigos, mas tinha comportamentos violentos. Vício em cigarro aos 8 anos. Influência paterna. O pai acabou dando cigarro para Adão e também ele acabava traindo a mãe e dizendo para Adão que ele tinha que seguir os passos do pai, ainda com 8 anos de idade. Adolescência. Aos 13 anos se envolveu no mundo do crime. Furtos, delitos, roubos e mentiras. Vício em drogas, cocaína, maconha, tiner, cigarros e álcool. Consumo de pornografia. Comportamento violento, brigas, agressões e tentativas de homicídio e suicídio. Juventude. Revolta contra os pais, relacionamentos curtos e abusivos, início da vida sexual aos 17 anos. Vida adulta. Casou-se aos 25 anos, num relacionamento informal com duração de 12 anos. Teve um filho planejado e desejado dessa relação, que hoje tem 14 anos. Aliás, ele é um pai exemplar, é um pai presente, é um pai que super protege o filho, cuida bastante do filho, bem atencioso. Mas aí ele teve um relacionamento aos 36 anos que gerou uma filha que não era desejada e não era planejada. E ela tem 5 anos hoje, no qual ele não tem contato nenhum e não quer ter contato por conta de não se dar bem com a mãe e pelo relacionamento que teve. Tabela familiar. A avó paterna tem 90 anos e o avô 71. Já a avó e o avô paterno não tem informação. Ele não conseguiu saber a idade, nem os irmãos, tanto da família da mãe quanto da família do pai. A mãe tem 72 anos e também não conseguiu informar a idade dos irmãos. O pai 70 e também não conseguiu informar a idade. E semana passada ele veio falecer e eu vou relatar um acontecimento que no dia do velório, os familiares foram até o velório e começaram a reparar como o Adão tinha se transformado, como que ele mudou. Porque desde o começo do tratamento, ele brigava muito, ele não tinha uma convivência em sociedade, relacionamento, muito agressivo e abusivo em tudo, com tentativa de homicídio.
E conforme eu fui fazendo o tratamento com ele, ele foi se interessando a se conhecer, nesse autoconhecimento. E só nas conversas do tratamento, ele já conseguiu ressignificar muita coisa na vida dele. E ele conseguiu pedir perdão pro pai. No começo do tratamento, ele falou que não conseguiria. E conforme eu fui conversando com ele, ele foi se abrindo. Ele chegou num dia que ele voltou na sessão e falou pra mim que ele tinha pedido perdão pro pai, que o pai também pediu perdão, e o pai dele já estava com Alzheimer já bem avançado. E ele não conseguia cuidar do pai, era uma obrigação. E depois disso, ele começou a cuidar do pai com amor. Então ele cuidava do pai de uma forma que ninguém imaginava que ia acontecer. E então, poucos dias depois, o pai faleceu. E ele estava no velório, que ele falava que não ia no velório, ele acabou indo no velório. E ele fala mesmo que ele está muito grato pelo tratamento, porque ele teve a possibilidade de ter pedido perdão do pai e ter amado ele até o último dia de vida. Ele tem 42 anos, como eu havia dito, o irmão 41 e uma irmã de 29 anos. Ele é um filho pragmático e o irmão idealista e a irmã pragmática. Tem um filho de 14 anos de um relacionamento e uma filha de 5 anos do outro casamento. Abaixo eu vou fazer a análise da tabela familiar. Programações identificadas. Programação de imagem negativa de homem. Programação de imagem de mulher sofrida. Na prole da avó paterna, é visível a existência da programação de imagem de mulher sofrida, pois nascem 2 homens em sequência. Em seguida, nasce uma sequência de 2 mulheres, justificando a existência de uma programação de imagem negativa de homem. Entretanto, depois desses nascimentos, novamente nasce uma sequência de 2 homens, reforçando a programação de imagem de mulher sofrida. Na prole da avó materna, também é possível identificar tais programações. Afinal, existe uma sequência de nascimento de 2 mulheres, para em seguida nascerem 3 homens. Na prole dos pais de Adão, também há uma sequência de 2 homens, intensificando novamente a programação de imagem de mulher sofrida. Isso é passado de geração em geração, intensificando cada vez mais as programações do subconsciente, sabendo que semelhante atrai semelhante. Programação de rejeição à gravidez e a filhos. Na sequência de irmãos de Adão, é possível observar uma diferença de 12 anos entre a irmã mais nova e o irmão do meio, identificando claramente a programação de rejeição a filhos e a gravidez. Os pais de Adão vieram de proles com grande número de filhos e a reduziram. Adão só teve 2 filhos de relacionamentos distintos, o que reforça esta programação. Programação de imagem negativa de casamento. Os pais de Adão tinham um relacionamento saudável no início do casamento, mas com o passar do tempo, essa relação se tornou conflituosa. Hoje, pai e mãe são separados, mas habitam a mesma casa, por conta da demência do pai, histórico de traição e alcoolismo do pai. Até então, quando eu fiz esse trabalho, o pai ainda estava vivo, então semana passada ele faleceu, então aí eu corrigi na tabela familiar e deixei, né, nessa parte do trabalho para que entendam que eles estavam separados, mas ficaram na mesma casa por causa da demência. E até então o Adão se responsabilizou em cuidar do pai por conta do tratamento, e daí ele acabou sentindo esse amor de pai, de filho. Por mais que ele tenha um relacionamento bom com o filho, ele tinha muitas programações negativas com o pai. Adão também vivenciou relacionamentos conturbados, confirmando imagem negativa de relacionamento, com história de traição da parte dele. Programação de imagem negativa de família. Após a infância, o relacionamento com o pai se complicou. Conturbado, muitas brigas, agressões físicas e ameaças de morte. A briga deles era tão forte
Eles brigavam tanto, era tão agressivo que teve muitos episódios de ameaça de morte, o que causava um desconforto para a família que não tinha o contato com ele, mas acabavam sabendo das brigas e acabavam julgando mais ainda Adão. E desde o começo do trabalho, na ficha de anamnese e depois na tabela familiar, eu pedi para que ele buscasse informações para me passar sobre a família, porque ele não tinha informação nenhuma, não sabia a idade, não sabia nada da família. E ele acabou fazendo uma viagem até a cidade de alguns primos para buscar informações. E daí ele conseguiu informações sobre a civilização da carência, da abundância, de onde ele veio, quem que era o vô e a avó, só que não conseguiu muitas informações, como idades, mas conseguiu o suficiente para eu conseguir montar pelo menos a tabela ali do pai, da mãe e os irmãos. O relacionamento com a mãe é complicado. Ela protegia e protege muito o irmão de Adão. Porém, ele tomava as dores da mãe pelas traição do pai, mas no final, Adão teve que tomar a responsabilidade de cuidar do pai por conta da doença. Como eu disse, o pai traía muito a mãe e ele acabava batendo no pai, ameaçando de morte, porque defendia a mãe. Apesar da mãe sempre, na concepção dele, proteger o irmão, porque o pai não aceitava o segundo filho. Ele queria muito Adão como filho, o primeiro filho, e depois do segundo ele não queria. Então a mãe super protegia o irmão dele. E aí acontecia que ele brigava muito com a mãe, não aceitava. E aí depois ele teve que pegar essa responsabilidade, e ele só pegou essa responsabilidade com amor depois do tratamento. O relacionamento com os irmãos era tranquilo. Ele se dá muito bem com os irmãos, apesar do irmão dele ser protegido pela mãe. Ele em si com o irmão se dão muito bem, com a irmã também, mas ele se dá mais bem com a irmã do que com o irmão, mas não tem brigas com o irmão. Programação de sexo de nascimento. Homem esperado menino, muito esperado menino. Adão nasceu do sexo que era esperado e desenvolveu características de machismo, forte atividade sexual, papel de macho-rei, características provedoras e dificuldade profissional e acomodação. Nessas dificuldades profissionais e acomodação, eu quero também fazer uma observação que no começo do tratamento, ele vinha me dizendo que ele não conseguia prosperar, que ele não estava bem no trabalho, que nada dava certo na vida dele, que ele não queria mais fazer nada, ele era extremamente negativo. E conforme foi passando, ele foi compreendendo nas conversas que ele era capaz, que ele ia prosperar e que ele já estava conseguindo. E aí, conforme eu ia falando que ele já estava conseguindo, que ele já estava prosperando, ele foi realmente compreendendo que ele era capaz. E ele é capaz. E agora, recentemente, um pouquinho antes do pai falecer, ele conseguiu realizar o sonho dele que ele tinha desde a infância, que era ter um bar de rock. E hoje, aqui na cidade, ele conseguiu abrir um bar de rock, que é referência na cidade. E ele está extremamente feliz, extremamente mudado. Hoje ele fala positivamente o tempo todo. Você não vê mais ele pelos cantos, chorando, brigando, batendo nos outros, usando droga, nada do tipo. Acabou com os vícios dele. Ele se tornou uma pessoa boa, um bom caráter. As pessoas hoje relatam muito dessa mudança dele. E ele tá radiante de felicidade por conta disso. E a acomodação também, ele já não tá mais acomodado, ele faz as coisas pelo bar, ele vai atrás, ele resolve, sempre muito positivo. E muito grato também. Tipo de personalidade. Ele é um pragmático sofrido, em função do drama familiar e traumas, com características de idealistas. Tipo de personalidade do núcleo familiar. A mãe é pragmática, que se uniu a um pai idealista, gerando Adão, um pragmático sofrido, seu irmão, um idealista, e sua irmã, uma pragmática sofrida. Adão tem um filho pragmático sofrido e uma filha pragmática sofrida.
Essa família sofre grandes influências da mãe, que na posição de pragmática lidera a todos. Como eu havia dito, a mãe, ela, por ser pragmática e também ela é muito complicada, né? Ela acaba comandando todo mundo, ela que manda na casa. Ela é muito brava, muito rígida, mas tem um coração enorme, é uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, dedicada, trabalhou muito, sustentou essa família. E hoje ela, reconhecendo o quanto o Adão está mudado, ela se diz muito grata. E no velório do pai de Adão, ela até compareceu por conta da mudança de Adão. Ela foi ao lado do filho para dar apoio ao filho, coisa que ela não ia fazer, ela não ia comparecer também no velório, nem o filho, nem Adão e nem a mãe. Etapas da orientação parapsicológica e da hipnoterapia. Seleção do cliente. Adão é irmão da minha melhor amiga. E em uma conversa informal, Adão começou a me perguntar sobre o que eu tanto estudava. Eu dei uma breve explicação. Disse a ele que precisava de um cliente para o meu estágio. E ele se ofereceu a fazer parte do meu estágio. Primeira sessão. Na nossa primeira sessão, apresentei a parapsicologia e conversamos sobre. E então, passei os links dos slides do mini curso de parapsicologia que ministrei, postados no YouTube, onde o conteúdo abordava a parapsicologia, a paranormalidade, estrutura das personalidades, as leis cósmicas e a fenomenologia paranormal. Na segunda sessão, conversamos sobre os vídeos postados no YouTube, dos slides do curso que ministrei e concluí tirando todas as dúvidas e questionamentos, explicando detalhadamente. Queria colocar também uma observação, que Adão ele é muito curioso. E já no começo das sessões, tanto nas conversas iniciais, ele fazia muitas perguntas, muitas dúvidas, e eu fui explicando e ele foi se encantando. E aí, na segunda sessão, eu já consegui explicar muito mais, né? Porque ele assistiu todos os vídeos para compreender e depois ele já veio com algumas dúvidas já cessadas e aí com alguns novos questionamentos que eu fui explicando detalhadamente. Nossos encontros foram presenciais, com duração de 3 horas, o mesmo tempo de cada dia ministrado no mini curso. Eu sugeri a leitura do livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades, de Pedro Antônio Grisa, mesmo ele não tendo interesse por leituras. Terceira e quarta sessão. Fiz o levantamento de dados e concluí o processo de anamnese e formatação da tabela familiar. Então foi o que eu havia dito no começo. A gente fez a ficha de anamnese e a tabela familiar e ele tinha poucas informações sobre a família. Então aí, como eu pedi para ele estar buscando informações e ele fez a viagem a procurar a família, ele trouxe na terceira sessão a formatação dessa tabela. E eu consegui mais informações sobre essa família que ele não tinha contato algum. Apliquei o questionamento investigativo para a paranormalidade e a tabela da personalidade pragmática idealista. Por que eu apliquei o questionário investigativo da paranormalidade? Porque no mini curso eu havia explicado sobre. Então ele ficou muito curioso e ele queria saber. Então, como ele queria compreender, eu acabei aplicando o questionário investigativo da paranormalidade e ele também, com muita curiosidade, quis saber sobre a tabela da personalidade, dos pragmáticos e idealistas, e eu acabei fazendo essa tabela também, que foram com 2 horas de duração cada sessão. Na quinta sessão, atualizamos alguns dados e informações que ficaram em aberto. Apresentei a tabela familiar, as programações identificadas e os resultados do questionário de personalidade e paranormalidade, em forma de uma compreensão conversacional. Então, depois da terceira sessão, né, e a quarta que eu apliquei o questionário da personalidade, da paranormalidade, na quinta sessão a gente fez esse fechamento aí
com todas as informações, os dados e deixamos tudo bem certinho, tudo compreensível. Foi possível observar os traumas por toda a trajetória da vida de Adão, chegando à conclusão de uma personalidade pragmática que traz enraizado a rebeldia, revolta e decepção. Essa compreensão trouxe esclarecimentos que acalentaram o coração de Adão, ao compreender sua família e a ele mesmo. Adão passou a sentir-se valorizado e integrado à sua família, fazendo a lei da vibração agir. Sexta sessão. Foi uma conversa para desmistificar a hipnose e para reformular o objetivo a ser alcançado. Ainda que todo o processo até aqui tenha gerado um autoconhecimento, ficou definido que o objetivo da hipnose seria diminuir a insegurança. Na sétima sessão, eu usei o tipo de técnica de hipnose pangrisiana, com o objetivo de minimizar essa insegurança. Fizemos um acordo terapêutico, ele autorizou formalmente para a hipnose. Fizemos a indução hipnótica da fixação do olhar associado à contagem regressiva de 10 a 0. E foi feita a regressão de memória. Primeira lembrança. A primeira lembrança foi o trauma que aconteceu quando Adão tinha 3 anos de idade e cortou várias vezes o sofá da sua mãe com uma gilete. No local estavam Adão e seu irmão, e então chega sua mãe e seu pai. Estavam no sítio onde morávamos na infância. Adão fez seu irmão mentir dizendo que não sabia quem tinha feito aquilo. Quando seus pais chegaram em casa, a mãe bateu muito em Adão, ficou muito brava e com muita raiva. Nesse acontecimento, nesse trauma, ele também relatava durante o processo que ele não se perdoava por ter pedido para o irmão mentir junto. E o irmão acabou mentindo, né, junto com ele, que não sabia quem tinha feito aquilo. Então, os pais bateram muito nele e acabou brigando também com o outro irmão. Sentimento vivenciado foi o medo, o pavor, a insegurança e o remorso. A valorização do sentimento, eu legitimei a sua dor, e a compreensão, eu sugeri a observação do fato por um outro ponto de vista. A identificação dos novos sentimentos, Adão relatou ter pedido perdão para a mãe e para o pai, se sentiu amado e acarinhado. Ele ria dizendo que a mãe tinha muito ciúme do sofá, mas que depois comprou outro novo e ficou tudo bem. Nessa compreensão, ele ria falando do sofá, né, que a mãe comprou um sofá novo e ele não tinha compreendido que aquilo tinha passado, que a mãe comprou outro sofá, né? Ele ficava preso naquilo, que ele cortou o sofá da mãe, que a mãe gostava muito. E aí então eu fiz a sugestão, fui conversando com ele e ele conseguiu compreender que a mãe comprou um novo sofá. Aliás, ele relata na hora da hipnose que era muito mais bonito e que depois então ficou tudo bem. A sugestão pós-hipnóticas, eu expliquei que a criança tem um olhar diferente da realidade e perguntei se isso fazia sentido para ele. E ele respondeu positivamente. Enfatizei que a reprogramação aconteceu sobre uma nova padronização e generalização. A imersão do transe, eu fiz uma contagem progressiva de 1 a 5 para o retorno. Após a hipnose, Adão relatou também que conseguiu viver aquele dia com muita clareza e começou a dizer que estava se lembrando de vários momentos daquela época que já não lembrava mais, que estava se lembrando de coisas tão boas que o deixou muito feliz. Ele até comentou sobre o lugar onde ele morava, do sítio, um cavalo que ele havia ganhado, um cachorro. Então ele relatou só coisas positivas depois então. E que não se lembrava mais do acontecimento do sofá. Relatou que estava se sentindo como um isopor de tão leve, se sentindo muito bem, bem mais calmo e seguro. Adão ficou um pouco paralisado e chocado com o que houve. Ficou muito emocionado e pensativo. Adão voltou do transe relatando muita mudança.
Mesmo assim, fiz algumas perguntas para que por meio delas Adão compreendesse que todo aquele momento, toda a situação passou, que tudo ficou bem e que ele venceu. E então foi explicado que todos nós somos vítimas do nosso subconsciente. 5 minutos. Foi um processo rápido, pois ele se conectou muito fácil à lembrança e foi feita a reprogramação. Finalizei com o relaxamento do bosque da harmonia. Adão não viu nenhuma árvore com galhos secos, nenhum sentimento ruim. Ao voltar do transe, ele comentou sorrindo que realmente estava no bosque e brincou dizendo que queria ficar mais um pouco lá, pois estava muito bom, que foi uma experiência incrível. E minha mensagem final é: descubra a cada passo e a cada instante motivos que possui para agradecer. Assim, a harmonia desabrochará em você e a felicidade inundará todo o seu ser. De Pedro Antônio Grisa. Aí são as minhas referências. Muito obrigada. Arrasou, hein, Auriana? Obrigada. Uhul, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, Ariana. Obrigada. Pronto, Ariana, inspira. Nossa, tecnologia ainda, pra mim. Parabéns, Ariana. Pode interromper o compartilhamento. Não sei que o professor Vladimir quer que volte alguns slides. Não. Pode fechar? Voltar lá na tabela familiar pra gente. Tabela familiar. Ih, fechei. Só um momento. Quer fazer os seus apontamentos então, Vladimir? Não pode deixar, então, não precisa sofrer, não. Vai ter. Vou deixar nessa tela pequena, fica ruim de ver. Vocês conseguem ver nessa tela que eu tô aqui? Bem, tranquilo. Isso. Tá. Então faça os seus apontamentos, então, Vladimir, por gentileza. Então, Aureana, Isso. primeiro contato com você aqui. Sim. Pois é. Então, né, Aureana, pessoa animada, né, no modo de passar essa experiência da parapsicologia para as pessoas. Isso é uma coisa muito boa. Isso acaba gerando muita empatia, né, nos seus atendidos. Uhum. Isso é um ponto muito interessante. Outra coisa, Auriana, assim, a sequência que seguiu, gostei muito, né, os passos, passo a passo, as teorias, a forma como foi colocando, né, e os slides muito bons, gostosos de se olhar para eles, de se ver, né, quem está assim acompanhando aqui, são deliciosos, tá? Obrigada. E outra coisa interessante, né, nesse processo todo foi assim a forma pela qual o Adão foi apresentado por você, no sentido assim, parece que o processo todo ele produziu aquilo que no sistema Grisa, né, na lei da vibração a gente preza muito, essa coisa, né, do ir e vir, do dar e receber, né, parece que foi uma coisa assim muito interessante nesse sentido. E ele parece estar inserido dentro disso. Então isso é muito oportuno para trabalhar qualquer realidade interessante com ele. Mas eu vou fazer umas perguntas assim para você nos ajudar. Ok. No início, a gente observou na sua fala que ele apresentava, ele trouxe algumas situações da vida dele que comportava furtos, delitos, roubos, mentiras, uso de drogas, álcool, tinha uma gama de fenômenos assim. Se a gente olhar aí para a tabela dele, né, ou para o contexto de onde ele vem, a gente poderia dizer assim, o que fez com que ele entrasse, né, nesse mundo, ou se deparasse com essas escolhas que ele andou fazendo?
Então, a questão do pai, né, da influência do pai desde pequeno, dessa questão de dar o primeiro cigarro, essa questão dele achar que o irmão era muito protegido pela mãe, que o pai não aceitava, o pai humilhava muito ele, batia. Então, conforme ele foi criando uma idade, ele acabou batendo no pai, ameaçando de morte também. Então, foi bem conflituosa. E a mãe, ela trabalhava muito, então também não ficava muito em casa. Ele acabou ficando na rua, com 13 anos ele foi preso, roubando no mercado. Então, assim, desde o começo, ele já vem com uma vida todo atrapalhado, bem transtornado, bem revoltado. Então eu vejo ali da mãe essa questão do irmão, né, de proteger o irmão, essa questão da mãe também não ficar muito dentro de casa, essa questão do pai ser muito agressivo, oferecer droga para ele, cigarro, álcool, pornografias, o pai também sempre falando para ele que queria que ele fosse igual, que traísse a mãe, então que traísse o relacionamento que vinha a ter depois de adulto. Então foi uma influência assim bem significante na vida dele. Então, a gente fez essa pergunta porque, assim, ao analisarmos o início, né, assim, da gestação, parto, a gente observou que na vida intrauterina, nesses processos mais iniciais da vida dele, pareceu que tudo foi muito bem, não havia dificuldade econômica, a gente não tinha problemas assim, ao menos que fossem relatados de relacionamentos, né? E depois a gente começou a observar, né, que de uma fase em diante ele começou a ter uns comportamentos assim, um pouco diferenciados, a gente pode chamar por enquanto, né, assim, de opções por drogas, furtos, situações que colocaram ele assim, em risco, em dificuldade, dependendo da situação, não sei se ele te trouxe alguma coisa, né? Mas são situações assim, tipo roubos, por exemplo, né? Pode causar um risco de vida, né? Essas questões dos furtos, delitos, né, que ele andava praticando nesse caso. Bom, então esses comportamentos que a gente está pensando aqui, olhando, a gente vai enxergar agora um pouquinho a tabela familiar, que aqui na tabela, né, o que a gente observa? Às vezes a gente observa sequências de homens, sequências de mulheres, e essas sequências, elas indicam para a gente aquilo que no sistema GRIS a gente tende a chamar de programações primárias. Imagem de mulher sofrida, imagem negativa de homem. E essas programações, como elas são subconscientes, elas podem em algum momento, por alguma razão ou situação, entrar em atividade. E elas passam a produzir efeitos na vida de uma pessoa. Pode ser muito inicial, que nem no caso dele. Eu achei esse moleque muito atrevido, assim, com 3 anos, né? O rapaz, com 3 anos, ele já sabia o que ele estava fazendo ao cortar um sofá. Porque normalmente uma criança de 3 anos, ela às vezes vai cortar a roupa, vai enfiar o dedo no buraquinho da tomada, vai aprontar muita coisa, mas ela não tem muita noção. E aqui a gente tem um caso meio precoce, né? Nesse sentido assim, a ponto de ele tentar convencer o irmão a mentir, por exemplo, né? Nesse sentido, com 3 anos de idade. Então a gente percebe assim uma mente bastante interessante, e mesmo porque na sua fala a gente entendeu que no campo, né, dos estudos acadêmicos ele foi assim muito raso, ele não caminhou, né? Não sei nem se como era autoconhecimento, né? Assim, o que fez com que ele, olhando assim, a gente percebe que ele é muito capaz, né? Tem um potencial muito grande, mas, né, o que de repente fez com que ele não aproveitasse, por exemplo,
né, esse potencial, de repente, para estudar. Que olha o que você causou na vida dele. Um pequeno momento, né, que levou conhecimentos para a vida dele, olha quantas transformações houve. Causou, assim, grandes mudanças, tanto que as pessoas o veem de um outro modo, Demais. o veem já de uma forma diferente, né? Então, veja, é um potencial incrível, né, nesse sentido que, né, de repente pode ser até desafiado mesmo aos 42 anos de idade, né, no sentido assim de causar ainda muitas melhorias na vida dele, né, nesse sentido. Então acho que é uma coisa muito interessante, no sentido assim de como olhar um subconsciente que contém esses tipos de programações em torno da sobrevivência, nesse caso. Ele relatou até no começo, ele falou assim: eu tenho 42 anos e acho que tá na hora de eu realmente me conhecer. Eu quero saber quem sou eu e eu quero que você me ajude a entender quem sou eu, porque eu não sei quem sou eu. E hoje ele fala: hoje eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade, eu consigo. Então, assim, ele foi muito. Eu ajudei ele, mas ele teve uma força de vontade de conhecer, de transformação, que ajudou muito nesse processo. Então, nesse contexto que você está trazendo, né, de fato, ele é realmente cheio de potencial, porque ele consegue, assim, se superar diante das situações. Por exemplo, deixou as drogas, ele deixou o cigarro, né, deixou o álcool, pelo que eu entendi na fala. Sim. Ele hoje não é mais uma pessoa dependente, né, dessas situações assim, como se faltou o álcool, não consegue viver, né, ou se falta cigarro, é difícil viver. Então ele não tem o que a gente chama assim, uma pré-determinação que faça ele perder o controle, né, no sentido de fazer as escolhas, por exemplo, a hora que vai beber ou quando decide beber. Então ele não é movido por algo fora nesse sentido, mas ele decide, né, ele escolhe. Então, né, emerge aqui uma liberdade, uma responsabilidade no sentido de conduzir a vida nesse sentido. Eu quero só chamar, né, assim, da apresentação um detalhezinho, né? Quando a gente fala assim de homem esperado menino ou muito esperado menino, né? Então, assim, se a gente olhar na tabela, a gente vai dizer que ele é apenas esperado menino. Por quê? Pela sequência, ele é quem? O primeiro. Eu comentei muito esperado menino pelo fato da mãe, ela comentava, então não uma questão subconsciente, nessa questão consciente, que a mãe falava, eu quero muito um menino, e o pai falava, tem que ser um menino, eu quero um menino. Como se fosse uma menina, ele não viria a aceitar que viesse uma menina. Por isso que eu coloquei muito menino. E aí isso vai potencializar de forma mais assim contundente a imagem de homem esperado menino mesmo, tá? Então a condição de muito esperado, ela vem por conta assim das sequências mesmo. Mesmo que na família a gente ouve assim, que havia muita conversa, muita fala, só um processo bem profundo, né, de diálogo com as programações subconscientes, que a gente vai poder dizer assim, que houve uma mudança realmente. Mas assim, friamente, é isso que ocorre, né, nesse sentido. Ok. Então, no mais, parabenizar você, né, pela tua grande experiência. Bem-vinda ao mundo dos parapsicólogos. Obrigada. E bem-vinda ao mundo daqueles que aprendem com cada atendimento. Sim, muito. Um abraço, tá? Obrigada, professor. Gratidão. E aí? Eu só tenho parabenizar para você, obrigada, Vladimir, pelos apontamentos. E dizer assim de verdade, né, Ariana? Quando falamos, vai fazer a apresentação e ela escolheu esse caso, dentro de mim dizer assim, por que eu não apresento o outro modo? Ele ficou tão completo, mas tão completo, né? Mas agora você apresentando,
uns mosquitinhos aqui. Agora você apresentando, algumas coisas me chamou a atenção, né? Você mesmo falando, semelhante atrai semelhante. Pois é. Porque aqui depois eu fiquei pensando e aqui veio a resposta. Porque a Oriana ficou tão envolvida com a história dele, tem muitos pontos de semelhança. A Oriana também é pragmática, a Oriana também vem de infâncias com muitos traumas, muitas situações bem marcantes, uma grande paranormal. Por isso que está aqui, né, Adriana? Né, Oriana? Quem se lembra da eu fiquei pensando. Ela foi da turma 2022. Eu fiquei pensando, gente, eu pensei assim, gente, esse computador não, agora não vai acontecer. Porque agora não é a primeira apresentação, eu não vou ficar nervosa, não vou dar pau em sistema nenhum, o computador tá funcionando legal. Tava funcionando até o último segundo. Parou. Mas o que é que houve aí? Lembra dos nãos que você colocou agora? Então, eu falei, não vou pensar nisso, porque vai dar certo, não é a primeira apresentação. E aí, foi. Mas o que eu quero chamar a atenção, Oriana, é que naquela sua primeira apresentação lá atrás, a pesquisa do paranormal, me lembro até hoje, né? Quanta coisa que a Oriana trouxe também da pesquisa da família e vai trazendo tudo aquilo, aquela pressa, aquela fobia na fala, muitos textos nos slides. E você montou os seus slides, né? Não deu para mim dar uma olhada, mas os slides estavam prontos, bem feitos, trouxe na fala com calma, né? Apontando a Oriana ensaia, veja o tempo, né? Mais prioridade é o tempo, está ali sendo transmitido. Você transmitiu isso com muita calma, transmitiu com bastante segurança, sabe? Então isso para a gente é uma felicidade muito grande, porque esse é resultado do seu processo. As programações que você conseguiu identificar muito bem. O outro caso que foi o que eu senti que foi muito, muito melhor do que esse, no tempo da sua atuação mesmo, enquanto estagiária, né? Foi de mexer mesmo ali, perceber que a Oriana entendeu, a Oriana compreendeu. Então, mas aqui eu percebi essas semelhanças, além da história sobre paternidade, com as programações da sua infância, ele traz uma coisa muito peculiar, que foi nesse sentimento do pragmático responsável pela família, cuidar do pai. E é exatamente a mesma situação que você se encontra hoje, né, Oriana? E no velório, pra mim, assim, foi difícil, porque eu falei, gente, eu tô vivendo tudo o que ele tá vivendo. Então, assim, eu já tinha escolhido o caso, e aí depois eu também percebi. E quando eu li essa questão de semelhante atrai semelhante, eu também pensei e falei, gente, eu acho que é isso. É isso mesmo, né? Então, assim, eu fico feliz por você ter seguido a sua intuição, né? Apesar que a minha vontade era de te falar, mas eu não te falei, ela tem liberdade, e aqui a gente vê que a liberdade realmente vem no socorro do aluno, que está ali se preparando, de quem está conduzindo nesse momento, porque tem fortes emoções suas também ali envolvidas. Então, parabéns por esse processo, parabéns por se determinar a seguir em frente. Assim como ele, você está determinada em se formar, voltou para a turma 2021, foi fechando com sucesso o aprendizado, a gente acompanhando e orientando daqui e dali, e aqui hoje fazendo essa apresentação maravilhosa. Parabéns, Oriana, estou muito orgulhosa de você. Conte sempre comigo aí nesse processo, nas suas orientações, naquilo que você precisar. E muita luz, muita sabedoria, mais e mais. Sucesso sempre, querido. Parabéns. Obrigada, professora. Eu me sinto, assim, transformada muito desde o início. E eu me sinto muito grata. E uma coisa que eu tenho muito dentro de mim é a empatia, a vontade de ajudar o próximo. E eu fiz tudo isso com muito amor. Eu me dediquei muito. E eu fiquei muito feliz com os resultados. E eu aprendi muito com todo o processo. Desde o começo do curso até então, eu vi que minha vida se harmonizou muito, a transformação assim foi grandiosa e eu estou muito feliz e muito grata por tudo. Obrigada. Muito bom. Palmas para a Ariana e para todos vocês, gente. Encerrando aí as apresentações